Pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo, Fala, economista, André. grande parceiro de infância, um grande amigo, e já agradeço antecipadamente o fato de você ter aceitado aí esse convite. De novo, né, a gente se falou há um ano e a pandemia acontecendo, um momento muito difícil, a gente volta a conversar. Dessa vez, o tema sobre economia, sobre finanças, projeto de vida, mas com uma diferença. A gente vai estar falando para os treinadores de futsal, que ensinam as nossas crianças, que educam os nossos atletas, e é um tema que eu considero muito importante para quem está aí, de repente, a cargo de educar essa molecada, de repente, tentar fazer com que eles tenham um futuro melhor. Então, o Marcelo tem muito a contribuir para a gente nessa área. É um tema no futsal que eu tenho visto a gente dá muita atenção para as questões técnicas, táticas, mas muitas vezes se esquece, às vezes, desse fator financeiro, que envolve também o fator humano, certo? Antes do Marcelo se apresentar, eu queria deixar aqui a minha gratidão ao Marcelo e a todo mundo que conviveu com a gente na nossa infância, porque o Marcelo, para quem não sabe, a gente morou na mesma rua, nasceu no mesmo bairro, nasceu na mesma cidade, em Bauru, tá? Gosto muito de Bauru. Infelizmente vou pouco aí, mas com certeza vou tentar ir mais daqui para frente. E o Marcelo, nessa live, ele foi, de repente, escolhido a dedo para representar tudo isso que a minha infância tem em relação ao futsal. Tá? O Marcelo viu muita gente saindo da rua e indo para a quadra. Nós somos esse exemplo aí de pessoas que, de repente, lutaram, batalharam para... E a gente tenta fazer com que mais crianças saiam da rua e entrem para a quadra, certo? Ou na quadra da economia, na quadra do futsal, na quadra da medicina, enfim, o que importa é que essas crianças tenham um futuro, e o futsal pode ajudar muito, e o Marcelo vai contribuir nesse sentido com a gente. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco agora, se apresentasse aí para a galera que vai participar da live, e na sequência a gente já começa com as questões. Eu vou falar um pouco da dinâmica nossa aqui também, e você se apresenta aí. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Pô, André, que legal, hein? Mas já passou um ano da nossa última live, hein, rapaz? Que coisa, né? O tempo passou muito rápido. As questões do Covid nos trouxe aí uma certa insegurança, né, em relação ao futuro. Mas com muita fé em Deus, isso tudo vai passar, né? É um momento que a sociedade vem enfrentando, os professores, todas as áreas, né, da educação, da economia. Existe um esforço muito grande dos economistas para que as coisas voltem a funcionar, né, um pouco melhor do que agora. Né? E para falar um pouquinho mais de mim, né, como você me abriu essa oportunidade, quero agradecer a oportunidade e a confiança, né, no meu trabalho. Espero atender a expectativa de todo mundo aí, porque não sou tudo isso que ele falou não, viu, gente? Isso aí é ele que é generoso sempre pra caramba, muito generoso, então ele tá dando essa canja para mim, né? O cara aqui é ele. Eu simplesmente sou uma pessoa que vem falar sobre um tema importante. Sim, é muito importante falar sobre finanças, sobre planejamento financeiro, né? Se planejar para o futuro é algo muito importante. As pessoas não podem esquecer que vai chegar o dia que a gente vai realmente a nossa capacidade produtiva vai diminuir, né? Então a gente precisa pensar nessa FA para o futuro para que lá na frente a gente não sofra, né? Não engrosse aí um número grandioso de pessoas que depende de familiares, depende de filhos, depende de entidades assistenciais para sobreviver. Então a gente precisa falar hoje sim sobre esse assunto. Mas André, falar da nossa amizade poxa vida, né? Crescemos juntos no mesmo bairro, jogamos muita bola juntos na quadra. Nós gostávamos muito de quadra, né? Eu particularmente nunca fui tão bom, gente, como o André. O André é um expoente no salão, ele sabe disso, e não estou fazendo médio, porque ele era muito bom mesmo, né? E quando ele fez a faculdade de educação física, eu sabia que ele ia acrescentar muito nessa área, porque é um cara que sempre foi estudioso dessa questão, além de ser muito bom jogador. E nós nos conhecemos na Independência. Naquela ocasião, a gente brincava muito mais, eu acho, do que as crianças hoje em dia também, né, André? Ali, Sim. todos os bairros tinha
Na Independência mesmo, acho que tinha uns 3, 4 times que jogava um contra o outro, né? Armava o jogo no campinho, na rua mesmo, golzinho de chinelo, de dedo e o tempo todo na rua jogando bola, né? Hoje não se vê mais isso, acho que também isso deu uma dificultada, né? Para que as crianças também pudessem. Hoje o videogame tirou um pouco também essa questão da vontade de jogar bola, então os pais têm que lutar com os filhos para levar mesmo, encaminhar para a área do esporte, para que eles saiam um pouco dessa tela e vivencie a experiência social, de socializar com outras crianças. Então, a função do educador físico é muito importante, né? E é isso aí, André. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para poder acrescentar um pouquinho na sua live aí. Espero atender a expectativa, né? E vamos embora. Vamos embora, que já passou um ano, tem muita coisa para a gente falar, hein? E eu queria começar já destacando um termo que você falou aí relacionado ao campinho, cara. Porque essa semana, olha que interessante, com a minha equipe, na hora que a gente estava organizando aqui a live, a gente tocou nesse assunto, que a ideia é que a gente tenha treinadores nos campinhos, tirando essas crianças, certo? Dessa vida complicada aí que a gente vê nas ruas e levando para a quadra, onde na quadra ele vai poder ter um horizonte em relação ao que a gente vai conversar aqui. Então, é um desafio, e daí que eu queria já entrar na questão do foco nosso ser os treinadores de futsal que atuam com crianças, atuam com adolescentes, estão na periferia, estão, de repente, aí nas escolinhas, nos clubes que têm um poder aquisitivo menor do que as equipes profissionais, certo? Claro que muita coisa aqui, muita gente vai poder aproveitar, mas o foco é realmente aquele menino que está lá no campinho, que precisa do apoio do treinador. Então, o treinador vai aproveitar muito esse material que a gente vai deixar disponível aqui. Eu preparei um roteiro, certo? A gente vai falar dessas questões daqui a pouquinho. Vai ter uma parte para perguntas, então quem está assistindo, eu estou vendo que já tem uma galera chegando, entrando, vocês podem colocar as perguntas no chat aí, certo? Se não der tempo de falar hoje, a gente vai depois responder para vocês. E aí eu queria começar, Marcelo, já tocando em uma que você falasse sobre fizesse uma introdução financeira para os treinadores levarem para os atletas. Como que você enxerga esse papel hoje? A gente vê muitos casos aí do esporte, tá? E o futebol, infelizmente, é algo uma modalidade que puxa esse carro trágico que a gente vê de muitos ex-atletas passando por muitas dificuldades por não terem estudado e principalmente se organizado em relação a um projeto de vida, às finanças e a outras situações. É uma carreira curta, todo mundo sabe disso, mas que ninguém, de repente, se toca enquanto está ali na competição, de repente nas temporadas, e o tempo vai passando e a idade vai chegando. Então, eu queria que você fizesse uma introdução em relação às finanças para esse treinador, para quem está assistindo aí, para quem vai ver depois, para que ele pudesse, de repente, ter alguma ideia de como que ele pode ajudar essa criança, esse atleta, enfim, toda a galera aí do futsal também. Educação financeira não se fala nas escolas, não é uma matéria, né? Não existe uma questão voltada para isso tudo, né? Nós percebemos, olhando para o cenário do futebol, principalmente para aquele profissional, quando a gente olha lá para um profissional ex-jogador de futebol, né? A carreira, como você mesmo disse, é muito curta, ele não se planeja para o futuro, não sabe formar reserva para o futuro, e quando para por algum imprevisto, de repente um acidente no percurso, né, uma lesão muito séria, ele acaba tendo a vida, de uma maneira impactada, a vida financeira, né? Porque as escolhas são erradas, né? Gasta-se mais do que ganha, né? Gasta-se com coisa errada, não guarda, não. Aquela fábula, né? Nós falamos na última live nossa, o que os pais devem fazer com os filhos, falar um pouquinho sobre aquela fábula da cigarra e da formiga, né? Isso serve para a vida toda. A cigarra aproveita a vida, enquanto a formiga trabalha duro e poupa para o inverno. O inverno é o futuro financeiro, né? As pessoas, com toda a certeza do mundo, vão se arrepender pelas escolhas erradas que fizeram financeiramente, né? Ganha-se X e gasta-se 2X.
Onde se viu um negócio desse? Então, os professores, né, os educadores físicos, quando estão na presença desses jovens, desses adolescentes, né, que eu vejo que eles são como segundo pais, né, é falar a respeito dessas questões. Quando um pai pede para um filho ir no mercado fazer a compra, filho, eu vou te dar tantos reais na mão, você vai lá e me compra XY de produto. Filho não sabe lidar com o dinheiro, ele vai lá e compra tudo errado, compra mais e acaba depois ficando ali naquela situação constrangedora, porque a gente também não faz o nosso papel dentro de casa, nós não falamos sobre dinheiro, nós não falamos sobre se planejar para as questões do presente e também no futuro. Imprevisto pode acontecer a qualquer momento. Então, quando um ex-jogador de futebol, como vários exemplos nós já demos, ele não tem uma formação, a formação dele é jogar bola, e ele não tem algo para fazer depois, a vida dele é totalmente impactada, né? E aí, como ele também não poupou para o futuro, a questão dele é uma questão triste, né? Como a gente vê em milhares de muitos jogadores, ex-jogadores de futebol, que hoje está numa situação de muita tristeza, né? Por não saber fazer outra coisa, acaba ficando nessa situação. Eu acredito que existe dois cenários, né? O cenário é o jogador profissional de campo e o profissional de futsal. Se pode ser chamado profissional também, André? Você me corrija se eu estou errado, tá? Eu acho que o de futsal, ele é mais intelectualizado, ele busca mais, ele tem uma formação acadêmica, ele sabe que ele vai ter uma carreira durante um período, e a partir dali ele vai ser, de repente, um educador físico também, que através dos estímulos que ele tem dentro da própria quadra, né, a admiração que ele tem por esses professores, faz com que ele também vê a vida de uma outra forma. Eu preciso, além de jogar futsal, eu preciso também ter uma formação. Para que no futuro, quando a minha carreira acabar, eu tenha o que fazer. Eu tenho, de repente, uma empresa para tocar, eu tenho, de repente, dinheiro investido em uma situação onde eu posso agora viver de rendimentos, eu tenho condições, através do planejamento que eu fiz, de ter uma vida tranquila, porque eu sei que eu sei fazer outra coisa além de jogar bola, né? Então, o papel seus com essas pessoas é de instruir mesmo, é de explicar a realidade, a dura realidade desse cenário. E que para ser diferente, a gente precisa agora, nesse momento, que é o hoje, semear para o futuro, que seria o amanhã. Então, nós temos essa função, como educadores, também entender um pouquinho mais sobre finanças, para ter também condições de instruir esses jovens para que no futuro tenham uma vida financeira mais tranquila, né? Eu acredito muito assim, André, que com o passar dos anos, essa questão, e hoje com as redes sociais, né, com a internet, hoje tendo muito conteúdo, todo mundo hoje tem a chance também de aprender um pouco mais sobre imposto de renda, tem muita chance de aprender um pouco mais sobre investimentos, sobre como se planejar para imprevistos. Então a gente tem condição hoje, a pessoa só não aprende porque não quer, porque está acessível a todos nós. Essa live que nós estamos fazendo aqui, o conteúdo que eles vão ter, gratuito, é questões para que eles possam também ter o início, a iniciação em alguma questão que eles possam se desenvolver no futuro, né? Eu acho que é isso, viu, André? Está muito mais agora na mão do professor, do técnico, do educador físico, todos nós falarmos sobre essas questões, até porque nós estamos vivendo uma pandemia onde um imprevisto muito grande aconteceu e muitas pessoas hoje, por não ter reserva futuro, tiveram que depender aí do governo, né? Com essa questão como é que chama mesmo? Da assistencial lá, é o reserva emergencial, né? Que tantos brasileiros, auxílio emergencial, tantos brasileiros tiveram, graças a Deus, né, condição de receber também, porque senão estaria numa situação ainda muito pior, mas todos que não se planejaram, propriamente dizendo, assim, porque todos temos condições, sim, de guardar, que seja pouquinho, rapaz, mas que faça isso com constância, para que lá na frente não passe esse aperto que muita gente passou, né? Marcelo, então eu vejo que vocês têm uma função importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer um comentário sobre uma fala sua. A questão do profissionalismo do futsal, o futsal não tem uma regulamentação específica
em relação a esportes profissional. Aliás, no Brasil, poderia-se dizer que apenas o futebol é profissional. Então, eu costumo dizer que a gente tem, em outros esportes, os atletas, eles treinam e estudam, treinam e trabalham, e no futsal, não. Então, isso acaba gerando também, só que algumas equipes sinalizam, por iniciativa própria, independente, com muita organização, melhoram a estrutura e dão um caráter totalmente profissional para os seus atletas. São poucas ainda, mas a gente já vê isso. E aí, o que acontece? Dentro desse cenário, eu acredito que nós somos suspeitos para falar, porque nós somos uma cidade, Bauru, certo? Que é uma cidade que respira, antes de respirar futsal, respira educação. Bauru tem praticamente futsal em todas as escolas, em todos os colégios, em todas as universidades, certo? E isso faz com que o atleta de futsal tenha uma formação, no mínimo em relação ao ensino médio, tá? Inclusive, eu tenho uma pesquisa que eu recebi ontem de uma atleta, se ela é da Ana, tá? Uma atleta que eu até colaborei, ela está no México, me mandou a pesquisa de especialização que ela fez, tá? Pós-graduação, falando sobre isso. Ela pesquisou os atletas e olha só, o futsal feminino vai mais além. Então, no futsal feminino, a gente chega a ter um índice altíssimo, tá? Eu vou publicar esses dados depois aqui, a gente vai ter uma live para falar só de futsal feminino, mas as atletas de futsal feminino que sofrem tanto durante a carreira, pouca gente sabe que essas atletas têm um futuro garantido no pós-carreira. Então, olha só que coisa contraditória. E aí a gente sofre com a mídia. Como a gente conversou, a mídia, por causa do futebol de campo, acaba esmagando tudo isso. Então, eu vejo nessa questão educacional que o futsal representa e está muito à frente do futebol de campo, uma oportunidade para os treinadores realmente mudarem a vida de muita gente. Porque só para fazer um parêntese aí, André, só para fazer um parêntese, eu vejo que o futebol de campo, o futebol profissional de campo, gera uma ilusão nesses jovens de um ganho muito extraordinário, né? Então, se eu vou ser jogador de bola, vou ser jogador profissional e vou ganhar tanto quanto o Neymar, eu não preciso me esforçar para estudar, para entender de nada. Então, a pessoa acaba vivenciando aquela ilusão e acaba não dando atenção para algumas etapas da vida. Talvez os grandes clubes agora se importam com essa situação da educação também. Até porque é sofrível você ver uma pessoa que se destacou tanto no futebol, que teve tanto dinheiro e por escolhas erradas acabam terminando muitos deles na miséria, né? E aí a gente acaba vendo que a necessidade de se planejar, e os grandes clubes também, começam a perceber que isso faz mal até para a imagem do próprio clube, quando não prepara o jovem para o futuro. Prepara para um momento de destaque, que vai ser curto, a trajetória não vai ser longa, quando termina, esses caras não têm condição nem de se apresentar na televisão, não pode falar de nada. Então, eu vejo que essa questão da educação, ela está inserida, sim, e com o passar do tempo, vai ser como essas questões das meninas, né, do futebol, que tem hoje uma formação garantida e tem um futuro garantido, porque a educação garante realmente o futuro de todos nós. Porque as nossas escolhas são pautadas através do nosso conhecimento. Então não tem erro, não tem margem para erro. A gente pode até, de repente, falhar tentando acertar, mas comprometer uma vida financeira por conta de má escolha, por não ter educação, não, já não é essa questão, né? Então os clubes vão sim a cada dia se profissionalizar mais, a ponto de entender que a educação é muito importante para o cenário todo, né? Até para a imagem do próprio clube. Eu queria perguntar para você agora, em relação a uma atividade que eu desenvolvo até com as próprias crianças, que é mostrar para eles que, de repente, o futsal não se restringe, enquanto modalidade, enquanto esporte, ele não se restringe apenas ao jogo ali no momento da competição, dentro de quadra. Então, por exemplo, eles gostam muito de quando coloca funções, por exemplo, existe o árbitro, o anotador, e aí se a gente levar um pouco para uma estrutura maior, tem médico, fisioterapeuta, nutricionista, analista de desempenho, treinador de goleiro, preparador físico.
Você comentou rede social, hoje os clubes têm gente para fazer a gestão das redes sociais. E aí eu queria que você, de repente, como que o treinador pode ajudar o atleta a vislumbrar uma carreira paralela? Isso exige a organização financeira, porque hoje mesmo o ensino público, você tem que ter uma estrutura que você, no Brasil, o ensino público exige que você tenha um investimento também, então muitas vezes você tem que gastar com transporte, gastar com moradia, às vezes até com alimentação. Então eu queria que você desse um norte para os treinadores de como que eles podem planejar isso para os seus alunos, para os seus atletas em relação ao futuro, tá? Que de repente está um pouco distante, mas nem tanto. Então, daqui a pouco chega e eles precisam ter essa organização. Você poderia comentar sobre isso? André, eu vejo que a base de tudo isso aí, né, quando... Eu acho que a natureza não dá saltos, né? Nós precisamos, primeiramente, perceber quem são essas pessoas que estão hoje direcionando esses jovens, né? O que eles têm feito com eles mesmos, para que eles sejam um grande exemplo. Eu vejo que o exemplo do profissional da educação com as finanças permite com que ele faça também e dê essa ideia, esse norte para essas pessoas de que eles podem se planejar. Porque é fácil eu falar aqui, a pessoa olha para mim e fala assim, ó, Marcelo, mas o que você tem feito para se planejar financeiramente? Eu falo, poxa, não tenho feito nada. Então eu acabo entendendo que antes de mais nada, esses professores, esses educadores precisam ter essa solução resolvida. Até porque, André, não é só o jogador de futebol que tem o futuro comprometido por não se planejar financeiramente. O educador físico também, o economista também, o médico também. Então, todos nós, como pessoas, precisamos, acima de tudo, ser referência nessa questão. Simplesmente pelo fato de dar um bom exemplo, né? E falar assim, olha, pessoal, a sua fase produtiva no futsal é de tantos anos, certo? Mas você pode, assim como você mesmo falou, através da educação, do esforço e do estudo, desenvolver uma profissão depois de fisioterapeuta. Assim você pode montar uma clínica de fisioterapia com aquilo que você guardou ao longo dos anos. E quando você se aposentar, você não vai engrossar aquele número de pessoas que tem um salário mínimo como renda. Porque se você hoje tem uma renda, vou dar um exemplo prático, se você hoje tem uma renda de 20 mil reais, na sua aposentadoria, você contribuindo com o teto, você vai ter 60% de 6 mil reais, 3.600. O seu padrão de vida vai cair muito. E você vai sentir isso. Então, hoje, fazendo esse passo a passo, guardando parte dos seus rendimentos para o futuro, de repente numa aplicação, numa previdência, de repente investindo em ações, de repente fazendo isso, porque eu tenho feito isso e isso tem ajudado o meu futuro financeiro. Aí sim esse jovem vai olhar e vai falar, poxa vida, eu preciso também fazer alguma coisa, porque de fato eu vou aposentar lá na frente e minha renda vai cair muito. Isso quando a pessoa faz uma contribuição sobre 6 salários mínimos. Então, entender dessa questão de viver muito, que é um dos grandes riscos, André, é viver muito. Porque a expectativa de vida nossa vem aumentando a cada dia mais. O Covid é um ponto fora da curva. Mas isso vai logo estabilizar e vai as coisas voltarem ao normal. Nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid. Mas a ciência se desenvolve a ponto de fazer com que daqui a pouco nós vivemos com 100 anos. Mas nós vamos estar aposentados, André, com 65 anos. Então nós vamos ter ainda um tempo de vida com um salário mínimo, onde tudo é mais caro. O plano de saúde é mais caro, né? O acesso a medicamento é mais caro, porque nós vamos precisar de mais medicamento. Então nós precisamos nos planejar para o futuro olhando um cenário pessimista mesmo. Porque quando você enxerga um cenário pessimista, você começa a se coçar e falar assim, pô, eu não quero chegar naquele ponto lá assim, não. O que eu preciso fazer, professor André, para que eu possa melhorar minha situação futura? Qual seria a ideia sua para que a gente possa fazer algo? Olha, eu tenho aqui um especialista na área que vai conversar com você, assim como conversou comigo, para te orientar nisso.
para que você tenha condições de se planejar para esse momento. Então, enquanto isso não é feito desde das séries iniciais, para que as crianças saibam lidar com o dinheiro, as pessoas precisam de orientação. E essa orientação, André, é uma orientação através de uma pessoa que realmente, de fato, conhece um pouco mais, né? E nunca é tarde para começar a se planejar. Então, isso eu acho que é um fator importante. Primeiro, né, a pessoa que está direcionando essas crianças, esses jovens, saber que eles hoje fazem algo para o futuro financeiro deles. Para que eles também possam olhar e falar, ó, eu faço assim com o meu dinheiro. Então você precisa de uma orientação, mas você precisa também fazer algo com o seu dinheiro. Porque senão você vai gastar só com coisa fútil, com coisa tola, e lá na frente você vai sofrer as consequências. Não sei se eu respondi, André, mas eu acho que a gente precisa ter essa questão já desenvolvida conosco, sabe? Eu preciso estar fazendo algo agora para que as pessoas olhem para mim e falem, opa, eu quero ser como esse aí, ó, que tem um certo planejamento, né? Para que ela busque ajuda. Porque senão ela não sabe nem o que ela está falando, o que ela vai fazer, né? Tá, e aí, Marcelo, eu queria que você agora comentasse assim, que tipo de abordagem você vê como ideal em relação à família desses atletas? Porque a gente vê muito distanciamento entre os professores, treinadores com os pais, e assim, muito foco no jogo em si, no talento principalmente, aquela ânsia de competir, de querer ganhar, mesmo uma criança aí de 8, 9 anos, a gente já vê ela sob pressão enorme, e acaba esse assunto ficando, e aí a família precisa, eu vejo muito claro isso, que a família muitas vezes não entende que a carreira de um atleta, ela é diferente de muitas outras carreiras. Então, por exemplo, o atleta, ele não pode faltar no treino, ele não pode viajar no momento de uma competição. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, eu reclamo muitas vezes que em janeiro a família vai para a praia. Quer dizer, o menino treinou o ano inteiro. Ah, professor, minha família vai para a praia. Quer dizer, como fazer? E eu tenho tentado, de certa forma, colocar isso para as famílias que, olha, o seu filho ele tem potencial, então você precisa colaborar, e aí é um sacrifício financeiro, pessoal, você tem que abrir mão de várias situações e praticamente viver aquele sonho também, mas de uma forma organizada, não a custo de competição, de vitória, e sim dessa estrutura que está por trás aí do esporte. Como que você vê essa abordagem que bem complicada aí em relação à família desses atletas e também se você teria alguma sugestão para esses treinadores que encontram muita resistência, muita dificuldade às vezes em relação às famílias? Quando o problema é financeiro, às vezes o filho é a solução financeira da família, né? O sonho do filho acaba sendo a solução da própria família. Eu acho que aí já é uma questão muito difícil, né? De você trabalhar algo que dentro da própria casa não é trabalhado, né? Alguns pais colocam ali os filhos como a solução mesmo. Meu filho vai ser jogador de futebol, ele tem talento, eu estou fazendo de tudo aqui para que ele realmente seja o jogador de futebol. Mas aí o filho, de repente, por alguma questão, acaba não dando certo e acaba atrapalhando a própria carreira e aí acaba frustrando de uma certa forma a família toda, né? E isso não é só por questões, de repente, que a família não tem uma estrutura financeira. Isso pode acontecer também com uma família estruturada, né? Que o filho, de repente, não vai ser jogador de futebol, ele foi bem durante um período, chegou a um dado momento, e às vezes eles começam tão jovens que se frustram também, né, André? Chega ali naquele ponto que era o pico, fala, porra, não é isso que eu quero, cara. Quero estudar. E vou fazer uma faculdade de medicina em Bauru, e eu sou de Araraquara, Qual que vai ser ali as despesas que esse jovem vai ter para morar fora, alimentação, de repente morar em república? Qual vai ser a despesa? Como é que foi feita uma programação para esse plano B? Existe um plano B? Né? Ou é somente aquilo mesmo? Vai ser jogador de futebol? E se não for jogador de futebol, o que ele vai ser? Então, eu acredito assim que o planejamento financeiro já tem que ser feito quando seu filho nasce. Ele nasceu, você já
cria algo para que ele, no futuro, tenha condições de se manter por um período financeiramente em qualquer lugar que ele esteja. Para que o plano B, que acaba sendo, abre aspas, tá, André? A educação, que não deveria ser o plano B nunca, tem que ser o plano A, né? E o futsal, o futebol, está inserido também nisso, mas nunca deixar questões como educação para lá. Cria-se uma reserva a longo prazo, 18 anos, 17 anos, com pequenos valores, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Que vai trazer solidez para que a pessoa possa realmente, de fato, ter a educação garantida, né? A família precisa ter o quê? Também um bom planejamento e gerenciamento de riscos, porque nem sempre esse pai vai conseguir, durante toda a fase de educação do filho, estar presente. Se um Covid tira esse pai do cenário, como é que fica a estrutura dessa família? O sonho da educação e até mesmo do futebol vai ser mais prejudicado ainda. Mas ninguém se planeja. Hoje, nosso país, 14% das pessoas se planejam financeiramente. Sendo que nos Estados Unidos e no Japão são 94%, 90% das pessoas se planejam para o futuro. Se planejam no presente, pensando no futuro. Então, a questão da educação financeira impacta muito também nos sonhos dos filhos, até de ser jogador de futebol. Porque a criança não tem condição, não tem solidez para poder fazer uma viagem, como você falou, porque chega um dado momento que o pai não consegue contribuir com a mensalidade, porque também não pensa nem nisso, né? Às vezes a pessoa está passando necessidade na própria casa porque não faz reserva para uma emergência, e a emergência, os imprevistos acontecem, André, ele bate na porta lá e fala, ó, cheguei, cara, e você vai ter aquilo que você guardou. Quanto você tem hoje de reserva para se você ficar desempregado durante, sei lá, 6 meses? Você tem reserva para 6 meses? Alguém pensa nisso? Não pensa. Então, o sonho do filho acaba sendo comprometido demais por essas questões, para que a família não conversa sobre dinheiro. Um dos grandes índices de separação dos casais é por eles não falarem sobre dinheiro. Um tem um sonho de fazer uma especialização na Inglaterra e o outro tem um sonho de comprar uma casa no campo. Então, olha como diverge. Olha como a questão dinheiro diverge demais. Como as pessoas estão, cada um, indo para um lado, mesmo dentro de casa. Então, quanto mais você parar para pensar no futuro de um filho, que de repente é a solução do problema financeiro da família, joga-se uma questão muito pesada, né, para essas crianças, um fardo muito pesado. Eu tenho um sobrinho em Araçatuba, que o moleque se destaca muito no futebol. Muito no futebol. E eu converso muito com esses meus primos, que são os pais, a respeito disso. Eu falo, olha, precisam-se criar soluções para que ele tenha um plano B, já que esse é o plano A, porque na cabeça do menino é isso mesmo. Foi no Corinthians, se destacou, no primeiro treino que fez lá no Corinthians, fez 3, 4 gols, cara. No outro jogo fez 5 gols. E o moleque é muito bom de bola, vai ser jogador de bola. Mas pode também não acontecer, por conta de uma lesão, por conta dele ter começado muito cedo, e esse muito cedo fazer ele perder o tesão. E aí, como é que vai trabalhar essa questão? O que ele vai ser, já que ele não vai ser jogador de bola? Você está entendendo como que o papel seu também é preparar essa pessoa para o futuro? E o futuro pode não ser jogador de bola, mas pode estar inserido no contexto do futebol. Preparador físico, analista como você falou, de dados do futebol mesmo, fisioterapeuta, né? Um próprio educador físico, cara, que vocês, eu acho que você já foi moleque, você deve ter olhado com admiração para algum professor. Porque a nossa maior vontade era o quê? Jogar bola. A aula de educação física era, putz, quando vinha com handball, cara, nada contra handball, mas quando vinha com handball, eu falava, nossa, cara, eu não quero jogar handball, eu quero jogar bola, né? Olha a questão nossa com o futebol, como ela é muito, muito forte, né? Ela tá muito latente, né? Então a gente precisa preparar eles para questões que pode ser dar ruim, deu ruim, e aí, se der ruim? Mas eu acho que existe um certo tabu até em falar essas questões, porque isso deve frustrar, e o cara perde aquela fase dele de incentivo.
Eu não sei se estou viajando muito, André, para tentar falar o que eu acho de dica, mas eu acredito muito que, dentro de casa, conversar sobre dinheiro e planejar o futuro do filho desde que ele nasce é fundamental. É fundamental. Porque senão, se a coisa não for para o lado que eles querem, com certeza a frustração e a falta de planejamento vai afetar muito, né, a família. Tá ouvindo aí? Chegou a mensagem aí, André? Mas tem... Sim, eu queria aproveitar esse assunto que tocou aí da família e da abordagem do treinador aí, que você respondeu muito bem. E a professora Cláudia deixou uma questão aqui no chat, queria agradecer já a professora Cláudia, que também, assim, a gente tem conversado muito sobre esses assuntos, em relação à formação dos treinadores. Então, você acredita que a formação do treinador, enquanto educador, ela pode influenciar no modo como ele treina os seus jogadores? Então, olha só que ponto interessante que a Cláudia está colocando. A gente vai chegar, porque você comentou que nós não somos, por exemplo, a educação financeira não existe nas escolas, não é uma disciplina. Tá? E como que você vê a formação do educador, do profissional, do treinador que está ali no dia a dia com essa molecada? Você acha que, de repente, tudo isso que a gente está conversando, é possível que eles tenham condições, ou que eles... Como que você vê esse quadro aí? E como também que eles podem, de repente, no caso daqueles que não conhecem muita coisa sobre economia e não tem como ajudar, como que eles podem, de repente, obter alguma coisa para, de repente, ajudar esse atleta, essa criança? Eu vejo que é fundamental que, como eles já não têm o conhecimento, por não ser uma disciplina, mas todos nós nos preocupamos com o futuro, né? A gente pode até alegar assim, André, que eu não conheço sobre investimentos, eu não sei como diversificar os investimentos para o futuro, mas todos nós sabemos que a nossa fase produtiva leva quantos anos? Dos 30 aos 65? Então, hoje, pela nossa Previdência, nos diz o seguinte: nós vamos trabalhar homem até os 65 anos e mulher até os 62 anos, tendo que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição para ter 60% daquilo que foi contribuído ao longo dos anos. Para aumentar isso, eu preciso fazer o quê? Contribuir a cada ano, eu tenho 2% a mais da minha aposentadoria. Então, vamos lá. Se eu tenho 15 anos de contribuição e tenho 65 anos, eu já posso aposentar. Mas eu não quero ter só 60%. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que trabalhar mais um ano para ter 62. Mais 2 anos para ter 64. E com 20 anos a mais, eu vou ter os 40% para complementar os 60%. E aí sim ter 100% da minha aposentadoria. Bom, por que eu estou fazendo essa questão toda, falando sobre tudo essas coisas de aposentadoria? Porque é preocupante os dados que nós temos, quando a gente vê lá que apenas 1% tem liberdade financeira. O resto, todos os 99%, passa aperto financeiro. Então, eu posso mudar esse cenário. O professor já tem que pensar nisso. Eu preciso mudar esse cenário. Até para que eu possa falar sobre essas coisas e motivar outras pessoas a também fazerem o mesmo. Mas tudo é projeção. Nós precisamos enxergar o quê? Que o nosso futuro vai ser comprometido, porque hoje a gente tem muita informação e não aplica porque não quer. Então, a dica que eu dou é para as pessoas procurarem especialistas nas áreas para falar um pouco sobre finanças. E para que elas já começam a perceber que o futuro dos jovens que nós estamos preocupando vai ser muito que copiado daquilo que nós, mestres, professores, estamos fazendo com o dinheiro também. Né?
A gente precisa ter mais conhecimento e aplicar esse conhecimento para que também estimule outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu estou sendo redundante, falando diversas vezes a mesma coisa. Você vê que eu dei uma volta e entrei de novo na questão da responsabilidade dos professores conversar com mais autoridade sobre finanças. Que seja numa roda de conversa com os alunos ou no momento em que eles, sei lá, criam uma questão ali para poder falar sobre isso. Porque isso vai trazer no aluno, tem ainda que é uma esponja, que ele capta muita informação, o interesse pelo dinheiro. Porque mesmo que ele tenha um sonho de ser jogador de futebol, ele precisa entender que se ele tiver as mesmas questões que os outros que foram frustrados tiveram, por escolhas erradas, eles também vão ter um futuro triste. Só que vai ser pior até do que o futuro de outras pessoas que ganham menos, que eles ganharam muito dinheiro e não souberam o que fazer com esse dinheiro. Não souberam triplicar, quadriplicar, enfim, não souberam criar algo para o futuro. Então, eu acho assim, André, que conversar com um especialista sobre finança é muito importante. É muito importante. Tem hoje no Brasil muitas pessoas falando demais sobre isso, né? Eu converso, por exemplo, eu estou conversando com você agora aqui, mas eu tive um dia uma agenda hoje. Você viu como é que foi minha agenda hoje? Eu conversei com mais de 10 pessoas sobre planejamento financeiro, onde eu falei um pouco sobre tributação de imposto de renda, que é algo que come, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Muitas pessoas não sabem deduzir o imposto de renda e pagar menos IR para restituir mais lá no outro ano. As pessoas, tudo bem, fala, o contador meu faz isso, mas o que ele está usando para deduzir o seu IR? Está criando reserva para o futuro e ainda restituindo até 27,5% daquilo que está sendo investido? Não, nem sabia disso, isso não existe. Existe. Então a gente não se fala sobre nada disso, porque dá trabalho, porque realmente, de fato, nós vamos falar sobre questões. Você já passou por uma questão comigo. Nós falamos coisas que mexem com você, que faz você balançar na cadeira, fala, pô, cara, eu não pensei nisso, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, a gente pode conversar sobre muitas questões e ajudar outras pessoas também a terem esse desenvolvimento. É um desenvolvimento. Se você pegar a minha consultoria de 3 anos para trás, cara, mudou muito. Porque eu busquei mais informação, mesmo tendo uma formação como economista. Não posso parar. Eu tenho que saber mais para que eu esteja na ponta falando sobre questões que eu ajude as pessoas a terem um bom desenvolvimento. Então, eu vejo que todo mundo pode. Todo mundo pode. Só que falar sobre dinheiro mexe com algumas questões que realmente a pessoa tem que deixar algumas coisas de lado, deixar de ser um gastador e passar a ser um poupador. E tudo isso leva o quê? Disciplina. E é difícil disciplinar com o dinheiro, porque aparece logo... Eu vou dar um exemplo, que aconteceu já com um cliente meu. O cara formou uma reserva, que ele tinha um planejamento de 25 anos. E quando ele teve um montante nas mãos, sabe o que ele fez? Primeiro carro zero que apareceu, ele tirou aquilo, cara, e comprou o carro zero. Então, olha bem como que a pessoa prejudica um futuro que foi totalmente desenhado para que ele tivesse tranquilidade lá na frente, por conta de um carro que ele sempre quis ter, ele tinha o dinheiro na mão, ele comprou o carro. E é assim. Então a gente precisa falar mais, exemplificar mais, e sermos realmente, de fato, uma referência, né? Precisamos ter, pelo menos, aí a maneira de falar com os jovens, sendo que a gente já tem algo desenvolvido também, né, André? Marcelo, eu anotei algumas coisas aqui que você... Espero que a professora Cláudia, que está acompanhando a gente... Professora, eu espero ter respondido e agradeço a pergunta. Mas as respostas, às vezes, elas não são muito agradáveis, tá? Mas, assim, eu vejo que a base de um bom planejamento começa lá atrás mesmo. E vocês têm uma função muito importante, muito importante. Vocês são as pessoas que o jovem olha, eles olham assim, poxa vida, eu quero ser igual a essa pessoa. Então, a missão suas, de além de
de toda a questão já com a educação que já vem, já a gente sabe como que é duro a questão da educação no nosso país, mas o papel seus ali de orientadores, quando se fala em questões financeiras, é fundamental. É fundamental. Até para que eles se toquem e falem, ó, eu quero buscar mais informação. Eu preciso de mais informação. Né? Eu preciso ouvir outras pessoas, até para poder também ter mais conteúdo. Marcelo, você comentou que 14% dos brasileiros se planejam apenas e 1% no Brasil apenas ainda não tiveram, porque a gente também não sabe, ainda não tiveram dificuldades com as finanças. E aí eu queria saber com você, o ano passado a gente conversou e passou um ano, a pandemia continuou, e eu busquei outros exemplos, eu queria saber se você teve algum exemplo, porque a gente viu muita gente quebrando, muita empresa fechando e tratando da nossa área aqui, do tema da nossa live, os clubes com uma dificuldade imensa na questão financeira. O futsal, então, nem se fala, foi uma modalidade que foi praticamente esmagada pela pandemia. E aí eu queria que você, de repente, colocasse para a gente aqui, se você tem algum exemplo de alguém que de repente, por ter feito esse planejamento, alguém dentro do esporte, a gente lembra do exemplo de Wimbledon, tá? Você pode até comentar mais depois aí, tá? sobre a questão que foi o único evento que eu vi, de lá para cá eu não vi mais ninguém se prevenindo. Não sei se a Fórmula 1, por exemplo, que teve muitas etapas canceladas, mas, por exemplo, a gente tá perto de ter um cancelamento dos Jogos Olímpicos. Então, hoje, por exemplo, os médicos no Japão já falaram, a Olimpíada não está segura. Tá? Eu queria saber se você tem algum exemplo de alguém que se planejou, porque quem quebrou a gente já está sabendo, sai no jornal, sai na televisão, é todo dia algum clube que tem que perder o patrocinador, não recebeu, está devendo, enfim. Você tem conhecimento de algum exemplo positivo, de alguém que de repente fez? Se não tiver, você pode comentar até sobre o Wimbledon, que é um exemplo muito legal e pode ajudar muita gente aí também. Eu penso assim, André, que algumas áreas, né, da economia não tiveram problemas, né, por conta da pandemia. As que tiveram problemas, como a gente já sabe de um dado tão importante, esse que eu falei, de 14% somente da população que se planeja, então você imagina como a grande maioria, esmagadoramente, estavam vivendo do auxílio emergencial, né? O Wimbledon, que você falou, se eu não me engano, se me salva a memória, por conta de um problema lá atrás também, um seguro de vida que eles tinham solucionou uma dor enorme, né? Foi a garantia que eles tiveram, né, de uma indenização para que as partes não sofressem o dano financeiro. Então, isso é se planejar. É você imaginar que existe a possibilidade de acontecer algo muito grandioso e você ter ali naquele momento, que é incerto, pode ou não acontecer, a probabilidade é muito grande de não acontecer. O Wimbledon era muito grande de não acontecer. E aconteceu. Então, por eles terem pensado em todas as questões e todas as hipóteses, foi um sucesso. Aquele valor que chegou foi um sucesso. Eu vejo, André, que esse exemplo de Wimbledon, os grandes clubes têm, né? Os jogadores profissionais, com toda a certeza do mundo, têm algumas garantias, caso eles ausentem prematuramente por conta de um acidente, por conta de, né? Chapecoense deve ter tido algum planejamento para uma questão como essa. O avião caiu, muitas pessoas morreram, e o patrimônio do clube, de alguma forma, tem que ser indenizado, porque o patrimônio do clube são os jogadores. Então, ali eles teriam que ter alguma indenização. Eu não sei dizer se não teve, se poderia ter, mas esse é um exemplo também de que se não teve, é falta de planejamento. Vou dar um outro exemplo, que é um exemplo muito grande. Schumacher vem dilapidando todo o patrimônio dele, porque o esporte que ele competia era risco zero.
não teria condições de ter um seguro de vida, porque é um esporte muito arriscado. Quando o cara parou de fazer o que ele profissionalmente fazia, ele sofre um acidente esquiando. Também não tem cobertura, não tem indenização. E aí, a falta, já vou falar um pouco de falta de sorte, né? O cara tem a dilapidação de todo o patrimônio dele por conta dessa questão. Estavam vendendo a casa, e aí aparecem os oportunistas, né, de plantão. Um patrimônio de 100 milhões, o cara paga, vou falar um valor bem abaixo para poder você entender. Os caras pagam 2 milhões num patrimônio de 100 milhões. O cara vai vender, porque eles precisam, eles não têm de onde tirar dinheiro. Então, é mais fácil vender por quê? Por oportunidade ou por necessidade? Necessidade vai ser mais doído, né? Então, eu digo assim, esses exemplos que nós estamos trazendo, você trouxe um de sucesso, que é o Wimbledon, e eu estou trazendo do Schumacher, que não foi sucesso. E com todo o dinheiro que esse cara tinha, não é o suficiente para manter ele vivo no mesmo padrão que ele tinha. Então, a gente pensa no quê? Que todos nós podemos fazer algo quando? Hoje, porque amanhã a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Preparar o jovem para o futuro é falar também sobre questões que podem acontecer. Porque assim ele, com toda certeza, vai olhar na oportunidade que ele tiver, ele vai querer se planejar para alguns imprevistos também, ele vai querer criar reserva para o futuro também, porque ele sabe que algumas questões é inerente a todos nós, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer, a gente não tem certeza nenhuma. Eu costumo dizer em minhas consultorias que morte não é se, morte é quando. A gente sabe quando nós vamos morrer? Não sabemos. Mas é a única certeza que nós temos, não é? É. Qual vai ser o planejamento para a sua sucessão? O que você tem feito hoje para garantir que seus herdeiros tenham a totalidade nas mãos deles, de tudo aquilo que vem sendo construído com tanto suor? O que você tem feito para isso? Nada. Então você está à mercê dos imprevistos. E seu futuro financeiro, já que 1% tem liberdade, o que você tem feito hoje para garantir o seu padrão de vida no futuro? Nada. Então você vai engrossar um número muito alto daqueles que dependem de familiares para sobreviver. Então isso tem que ser falado. Porque dói, André, ouvir isso. Dói, principalmente um jovem que não pensa em nada disso, né? Mas a gente precisa falar que para que ele tenha sucesso financeiro, independência financeira, ele precisa compreender todas essas questões, que é horroroso de ouvir. Mas o Covid veio nos mostrar, e eu acredito que vai ter realmente, depois que tudo isso melhorar, nós nunca mais seremos o mesmo. As pessoas estão mais interessadas em ouvir sobre planejamento financeiro, porque muitas famílias, André, perderam o provedor. Muitas mães estão passando dificuldade hoje em dia, por nunca terem pensado em se planejar financeiramente, até porque falar de morte dá azar, né? Dá azar falar de morte. E aí, o Covid vem e nos mostra que ele arrebatou muitas pessoas. E aí, essas pessoas, algumas, pelo mundo, como eu te falei, no Japão, nos Estados Unidos, já tem essa questão resolvida. O processo de sucessão desses caras está todo feito. A família deles não vão passar necessidade. E aqui no Brasil, nós estamos engateando, o que me dá mais garra ainda de poder ajudar. E é mais ou menos isso, André. A gente tem vivenciado uma experiência meio triste. Aproveitando aí que você tocou no assunto, como que você vê a questão do treinador em relação a blindar e já começar a fazer isso desde das categorias de base, com as crianças, em relação a essa questão que a gente tem no Brasil, do jogador de futebol ter a obrigação de sustentar, não é nem a família, ali o núcleo familiar, mas é sustentar o primo, o vizinho, é muita gente
E aí entra o que você falou no caso do Schumacher. Começa a entrar gente que, enquanto o cara está ganhando bem, está fazendo sucesso, está ali gastando e bancando todas as contas, a pessoa está ali do lado dele. Mas na hora que a carreira termina, todo mundo some. Então, você acha que existe, é possível que o treinador consiga desenvolver uma consciência para que esse atleta entenda que, de repente, o que ele está ganhando ali não vai dar para... Ele vai ter que se organizar. Pode ser naquele momento muito mais do que a maioria das pessoas ganham, certo? Mas a longo prazo, ele vai ter que saber administrar aquela quantia. E aí, esse valor que ele acaba desperdiçando com pessoas que, de repente, só têm interesses materiais, vai fazer falta lá na frente. Eu vejo assim, que nós temos que conversar sobre muitas questões, né? Eu acho que falar um pouco sobre o que é direito, o que é obrigação, né? Que é direito de todo cidadão ter saúde, né? É direito de todo cidadão ter assistencialidade, mas o cidadão é obrigado a contribuir com o INSS, e o quanto mais rápido possível. Por que eu estou falando isso? Para que ele consiga também entender o que é obrigação, o que é a obrigação dele, e para que serve isso, tá? Porque aí ele começa a olhar para aquilo que ele tem de dever, do que ele tem que fazer, e ele começa a falar assim, bom, eu tenho tanto aqui, esse tanto aqui, não serve para sustentar tanta gente, não, é para isso mesmo, é para essa finalidade. Então, se eu consigo multiplicar isso por 2, por 3 e por 4, por que eu vou estragar meu futuro? Porque eu tenho aquela questão de resolver o problema de todo mundo. Eu não vou resolver o problema de todo mundo, né? Mas muitas questões de jogador de futebol é a falta de educação primária, né, cara? E aí eu acho que o papel do professor, que para mim é a pessoa que deveria ganhar mais em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, o professor tinha que ser a pessoa mais remunerada do mundo. Nunca um médico podia ganhar mais que um professor. É a minha opinião, tá? Porque esses caras formaram os médicos. Esses caras ensinaram os médicos. E não estou falando de médico, tá? Não é porque o médico não merece ganhar o que ganha, não é isso. Eu acho que o professor devia ser muito mais valorizado de qualquer profissional mais remunerado no mundo. Por quê? Assim, ia fazer com que as pessoas olhassem não para ser um jogador de futebol, mas para ser um professor. Porque o dinheiro está envolvido em tudo isso. Todo mundo vai por conta do dinheiro. E não é nem por questões olhando assim, eu tô jogando bola porque eu sou bom de bola, porque eu sou apaixonado por futebol. Hoje, com esses altos salários, cara, fez todo mundo perder essa questão da paixão pelo futebol. O futebol deixou de ser paixão. Ele passou a ser um negócio muito lucrativo para todas as partes. É empresário envolvido, é muita coisa. Não vou entrar muito num detalhe a fundo, porque isso aí você conhece mais do que eu. Então, acaba tirando desse jovem a vocação e a questão de querer estudar. Então, como é que você vai falar de educação financeira para um camarada que não está nem aí com o estudo, cara? Ele vai querer saber de dinheiro, de falar de dinheiro. Ele quer só ganhar o dinheiro. Para quê? Para ter um carrão. Para quê? Para ter várias mulheres, porque jogador de futebol tem a fama de ter várias mulheres. Para ele não se comprometer com a própria família de origem. Para ele não se comprometer com ele mesmo. Ele se prejudica. Ele prejudica o futuro financeiro dele por escolhas, cara. Que é absurdo. Mas tudo isso por quê? Porque não tem educação. A educação é mais importante do que propriamente, e vou ser bem sincero, o futebol é consequência. O cara é bom de bola, ele precisa de orientadores como você, como as pessoas que estão aqui na live. Mas ele não pode perder a moral. O professor tem que falar. Teve um professor do Vinícius, o Diego, aqui em Bauru, do Colégio Dinâmico, que eu era vidrado naquele cara. Eu nunca vi uma pessoa falar o que ele falava para o aluno assim, olha, é assim que você tem que fazer então, quando você chega na casa da sua mãe, você tem que jogar a roupa no chão para ela pegar, ela tem que pegar a roupa do chão, porque ele acabava o treino, ele pegava o colete e jogava lá no chão. Ah, é assim que você faz na sua casa? Quer dizer, então,
que aí quando começava uma conversa de menina, quer dizer que você tem que ter uma namorada, mas você precisa ter mais duas? É certo fazer isso? Então é certo fazer isso? Então, o orientador, que é o professor, tem que estar atento a essas questões também, de moral, cidadania, civilidade. A gente precisa falar sobre isso também, porque a partir do momento que você tem um cidadão íntegro, ele vai começar a pensar no futuro dele, porque ele sabe que ele não vai fazer escolhas erradas, como pegar todo o dinheiro que ele ganhou de um bicho e fechar uma casa, não sei do que, e lotar de gente. Ele fala, imagina, isso pode servir para eu ter mais dinheiro lá na frente, para eu ter uma reserva poupuda, porque eu não sei se amanhã eu vou estar jogando bola. Então é isso que a gente precisa também falar. Nós falamos muito sobre questões ligadas a dinheiro, que é importantíssimo, é crucial, mas as pessoas precisam admirar os mestres. As pessoas precisam olhar para vocês de uma outra forma, cara. Eu falei para você que eu venho desenvolvendo um trabalho lá em Sergipe com os professores. Cara, pensa numas pessoas que têm um nível de endividamento grandioso. Isso não é só lá, não, é em todo o Brasil. Porque são profissionais assediados demais, cara. Porque tem uma renda boa. E não sei qual é a razão que os caras gastam mais do que ganham. E eu vejo isso com os professores. Então, como nós vamos trabalhar os alunos se os professores também se comprometem financeiramente? A gente precisa trabalhar os professores também, para que eles aprendam a lidar com o dinheiro e não viver, cara, de uma forma endividada. Para que eles falem, opa, eu já tive essa escolha, agora não, vou fazer assim que é melhor. Pô, então já sei o que fazer. Então, assim, deu para entender, André, o que eu estou querendo dizer? Porque, assim, é fácil eu falar para você aqui agora tudo que eu estou te falando e eu não fazer nada do que eu estou falando. Nada. Que meus filhos não têm uma previdência para o futuro, que eu não tenho, que minha mulher não tem. Pô, eu tô fazendo tudo errado, eu só estou jogando palavra ao vento, cara. E se acontecer algo comigo amanhã, a minha família não está com a estabilidade financeira, eles não vão poder, pelo menos, se manter durante 10 anos de uma maneira equilibrada, para que as coisas se assentam e a Maria Ângela, pelo menos, tem uma vida tranquila com os meninos. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo lá, aquele dinheiro que está lá, não, vamos fazer isso, tá, vamos fazer aquilo. Beleza, tá tudo certo. Mas eu tenho que estar conversando sobre isso. Se as pessoas não falam sobre isso, André, é mais difícil, fica mais difícil, né? Então vocês têm uma importância muito grande. Passa por uma mudança total de comportamento. E eu acho que o conteúdo dessa live já de repente, pode ser até um ponto de partida para muita gente. A gente está chegando ao final, passamos de 1 hora. Marcelo, você sabe que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. Gostaria de agradecer, certo? De coração mesmo. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, tá? Sou apaixonado por futsal, mas não basta falar de futsal quando a gente vai para a quadra com os atletas, com as crianças, e eu aprendi isso e estou levando muito a sério essa questão de repente, fazer com que os atletas tenham também um desenvolvimento em áreas como a economia, certo? E isso vai, e aí também influenciar até mesmo dentro de quadra, certo? A gente cansa de ver aí muitos atletas, de repente, não produzindo, não rendendo o esperado, porque tem muitas questões pendentes em relação ao que você comentou. E aí você deixou muito claro para a gente, e a gente vai fazer mais vezes, tá? Pode ter certeza. Inclusive, o pessoal que está assistindo, provavelmente a gente está fazendo amanhã no Instagram, tá? Já estou dando a deixa para vocês, porque a gente tem uma galera no Instagram também muito interessada nisso. E agradecer a equipe da Futsal Século XXI aí, que é um canal que a gente lançou recentemente, já tem página no Facebook, conta no Instagram, então muita coisa sobre futsal, e o Marcelo veio agregar e agregou muito. Então, obrigado de coração, além daquilo que eu falei, daquela questão que a gente tem a relação de infância, de ter um significado especial para mim, é o primeiro conteúdo que a gente faz de maior duração nesses novos canais, certo? Então, para mim é muito gratificante que tenha alguém que represente
tudo que eu fiz e tudo que eu passei em relação ao futsal na cidade onde a gente nasceu, cresceu. Então, Marcelo, um abração, obrigado, e você fica à vontade para deixar uma última mensagem aí. Obrigado, professora Cláudia, tá, o pessoal aqui que ajudou também, então, estou muito feliz mesmo, tá? Deixa sua mensagem aí, Marcelo. Quero agradecer, viu, André, o espaço, né? A gente sabe o quanto você tem feito para o bem das pessoas, trazer uma pessoa fora da sua profissão, mas que entende um pouco do que nós vivenciamos lá atrás, onde nós percebemos também que muitas pessoas ficaram no meio do caminho, né? Pessoas que tinham até condições de hoje estar vivenciando a mesma experiência nossa, mas por escolhas também não muito assertivas, ficaram no meio do caminho, né? Então veja assim que o papel seu agora como formador, como professor, como educador, é algo simplesmente sensacional. Eu sou seu fã. Agradeço a presença da Cláudia, né? Que está aí, que fez a Obrigado. pergunta. Espero ter atendido a necessidade, a questão, né? E a gente vai estar junto por mais outras vezes. Amanhã vai rolar no Instagram. Vamos lá, vamos falar, vamos conversar com esse público também. E cada vez mais a gente falando e passando informações vai fazer com que as pessoas também queiram aprender um pouco mais sobre finanças, que é algo, depois que a pessoa começa, ela não para mais, né, cara? Porque ela começa a ver o dinheiro multiplicar. E aí ela fala, nossa, que mundo é esse, né? Albert Einstein falava que a maior questão que tem é os juros compostos trabalhando para você. Puta, você imagina o que é isso, né, cara? Ou o dinheiro trabalha para você, ou você trabalha para os bancos, cara. Você escolhe ou emprestar dinheiro para o banco ou pegar dinheiro do banco. Então, se você pode emprestar o dinheiro seu e os juros compostos trabalhar para você, poxa vida, é a oitava maravilha. Eu quero ajudar muito nesse sentido, né? De passar informação, de trazer para vocês conhecimento e ajudar através desse conhecimento, direcionar, né? Trazer ali uma certa questão de direcionamento mesmo. E obrigado, muito obrigado mesmo, André. Espero ter ajudado e estou junto com você em tudo que você precisar aí. Tá legal, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Marcelo, valeu, abração em todo mundo aí. Valeu, gente. Deus Obrigado abençoe. pela participação. Tá? Compartilhem, deixem aí o like na live, comentem também. Esse conteúdo vai ficar disponível, tá legal? E muita gente vai poder assistir também. Valeu, obrigado, boa noite para todo mundo. Tamo junto. Falou, André. Fica com Deus. Até mais.